Olá a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez no programa Perfeita Sintonia. Um programa diferente, pois fala exclusivamente da saúde da gente, corpo, espírito e mente. Hoje nós estamos num dia especial, uma gravação especial, pois nós estamos indo nos consultórios dos doutores que estão conosco neste projeto Saúde do corpo, espírito e mente. Em especial, iniciaremos o programa hoje falando da saúde dos olhos, com ele, Dr. Marcelo Brito, da Visoclinic, oftalmologista. Olá, doutor. Olá, Vanessa. Olá a todos os telespectadores. Um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Sua clínica sempre organizada, o pessoal sempre sorridente, tudo em ordem. E isso traz muita segurança para nós, eu imagino como pacientes. E para nós que estamos nesse projeto Juntos de Saúde, só enfatiza o quão bom tem sido aí essa união do programa com a sua clínica. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Vamos lá, hoje o seu tema especial para o nosso programa é sobre cirurgia refrativa. O que seria essa cirurgia, Dr. Marcelo? A cirurgia refrativa, Vanessa, é uma cirurgia que ela tem por objetivo reduzir e talvez até eliminar a necessidade da pessoa usar óculos ou usar lente de contato, né? Essa cirurgia, ela normalmente é feita a partir de um equipamento a laser que vai fazer alterações na superfície das córneas. A córnea é essa parte que fica bem na frente dos olhos, então essa cirurgia ela vai remodelar as córneas de maneira que a pessoa possa alcançar uma visão melhor, como uma pessoa que não precisa de óculos. E quem pode fazer esta cirurgia? Quem pode fazer é sempre o médico. Quem pode ser operado? Vanessa, existem algumas pequenas regras, né? As duas principais é a idade. Você não opera ninguém com menos de 21 anos de idade. Com menos de 21 anos? Mas por qual razão, doutor? Por instabilidade. Antes dessa idade é muito difícil que o grau já tenha alcançado a estabilidade, que é justamente o segundo ponto. O grau tem que estar estável há algum tempo. Estável é um termo que foi primeiramente usado já há muitos anos e é um termo que talvez explique mal o que nós queremos com isso. Estável não significa nunca mais mudar, porque isso jamais vai acontecer. Os graus estão sempre mudando. Nosso corpo está mudando o tempo inteiro. Nenhuma célula do seu corpo daqui a um ano é a mesma célula de agora. Então nossos olhos também estão sempre passando por pequenas mudanças. Então a gente considera estável quando os graus não estão mudando muito mais. E tem o máximo, o mínimo? Vanessa, isso depende de algumas características dos olhos, né? E também, logicamente, que depende do impacto que aquele grau tem para aquela pessoa. Algumas pessoas que têm 1 grau se sentem péssimas com aquele 1 grau. Tem pessoas que têm 2, 3, 4 que não estão tão incomodadas. E o que muda? Porque algumas se incomodam com apenas 1 grau e outras precisam de 1 grau maior para se sentirem incomodadas. É psicológico, talvez, por questões emocionais? Isso é mais por questão de tipo de rotina. Vamos dar um exemplo. Motorista com graus bastante pequenos, que ele tenha dificuldade em enxergar para longe, aquilo vai incomodar bastante. O cara não vai dirigir por 20 minutos, o cara vai passar 8 horas enxergando mal um dia, né? Vai incomodar bastante. Então, 1 grau para o motorista pesa tanto quanto 4 graus para mim, por exemplo, que raramente dirijo. Mais ou menos isso? Talvez, mais ou menos isso. Um exemplo que talvez possa pegar melhor, alguém, por exemplo, que não seja alfabetizado ou que tenha um trabalho que não exija muita qualidade visual. A pessoa, às vezes, ela pode estar enxergando bastante mal e achar que está bem. Né? Isso é muito da percepção de cada um. Então, é de acordo com a rotina mesmo. Compreendi. E aí essa cirurgia, ela é feita com no mínimo 21 anos de idade e ela pode ser feita num paciente com até que idade? Não tem uma idade máxima, mas tem condições dos olhos, né? Idealmente, dos 21 aos 35, idealmente. Mas ela pode ser feita depois disso também. Aí vai depender realmente da necessidade de cada um. Imagina uma pessoa que só reuniu condições, inclusive financeiras, de realizar essa cirurgia com 50 anos de idade. A pessoa tem 6 graus.
não tem nada naquele olho que contraindica a cirurgia. Vai fazer, não tem nenhum problema ela fazer mais velho. É que mais jovem, a pessoa normalmente ela vai curtir a cirurgia por mais tempo. Com o envelhecimento, outros problemas podem surgir nos olhos. Inclusive uma cicatrização, ela acaba sendo melhor numa pessoa de 30, 32 anos? Nesse caso não interfere muito não, viu, Vanessa? Não interfere muito. Quando você diz sobre reunir formas para obter a oportunidade da cirurgia, ela é única e exclusivamente através de pagamento particular? O convênio não... Existem algumas situações que os convênios liberam. Quando os graus são muito elevados, e logicamente que isso é contratual, isso depende de cada convênio, né? Mas normalmente graus muito altos os convênios cobrem, porque a cirurgia ela não cai no campo estético, ela acaba caindo no campo funcional. Graus menores ela é considerada estético, você faz sem uma real indicação médica. E é para que casos? Miopia, hipermetropia, astigmatismo, o que mais? Tudo isso. Para todos estes casos? Para quem tem dificuldade em enxergar bem de perto, de longe, de perto e de longe, para mais algum outro caso que eu não citei? São basicamente esses mesmos, viu, Vanessa? Muitas pessoas acham que essa cirurgia é exclusivamente para miopia, mas não é. Né? Existem regras diferentes para cada um deles, mas essa cirurgia ela pode ser feita para míopes, para astigmatas, para hipermétropes. Então, para todas essas situações, normalmente é possível fazer. Existem casos que não, né? Explica de uma forma bem breve, básica, para o pessoal entender a diferença entre hipermetropia, miopia e astigmatismo. A miopia ela é a principal dificuldade para enxergar para longe. Isso acontece normalmente porque o olho cresceu muito. E esse cresceu muito, Vanessa, não é nada exagerado, são milímetros a mais. Mas que fazem diferença. Fazem toda a diferença. O hipermétrope é o contrário, normalmente ele é um olho infantil, ele é um olho pequeno, e daí ele dá mais dificuldade para enxergar de perto. O astigmatismo é um problema na córnea, a córnea é aquela primeira partezinha do olho, aquela transparente, onde as curvaturas da córnea são irregulares, elas não têm uma curva normal, e isso também altera a maneira como a pessoa enxerga. Dificulta mais para longe do que para perto, mas o astigmatismo dificulta as duas coisas. E para estrabismo? Essa cirurgia refrativa ela não vai corrigir o estrabismo, né? A cirurgia do estrabismo é aquele desvio dos olhos, né? Esse é um outro tipo de operação. A refrativa não vai interferir no estrabismo. E uma cirurgia basta, sendo refrativa, para se corrigir este problema da pessoa? É eterna correção? Como é que funciona nesse sentido? A medicina nada é para sempre, né, Vanessa? Então, quando você vai a um médico, ele diz para você, para sempre, eu prometo, eu juro, vai ficar ótimo, ele não sabe o que está dizendo, porque nenhum organismo se comporta igual a outro. Mesmo quando você opera um olho, opera o outro, você pode ter resultados diferentes dentro da mesma pessoa. Então você dizer que é para sempre é assinar que você não sabe o que está falando. Né? Ou sabe, mas quer dar uma enfeitada aí, mas acaba sendo injusto com o paciente, né, Marcelo? Porque você cria uma expectativa, uma falsa expectativa nessa pessoa, que muitas vezes até deixa de comprar algo que tanto precisa, investe tudo nessa cirurgia e acreditando que nunca mais vai precisar da correção e pode ser que ela venha a ser necessária novamente. Pode ser necessária. E aí, vamos supor que a pessoa faça a cirurgia corra tudo bem, seja muito bem feita, mas dali uns 5, 8 anos ela volte a apresentar dificuldades visuais. Ela pode refazer esta cirurgia refrativa? Em alguns casos, sim. Isso vai depender muito das condições de cada olho, especialmente da espessura das suas córneas, né? Pessoas que têm córneas bastante grossas, às vezes podem ser reoperadas. Pessoas que naturalmente têm córneas bem fininhas, normalmente não. Agora, vamos supor que ela faça a cirurgia e depois de um tempo retorne o problema, essa dificuldade de visão. Ele vai voltar exatamente como antes ou ele ainda volta menor? Vamos supor, não podemos dizer que foi uma cirurgia totalmente perdida. Isso é bastante imprevisível, não tem como prever essa situação, absolutamente imprevisível. Mas é muito valioso e muito admirável você abrir com tanta sinceridade essa realidade para o pessoal que está em casa nos assistindo, nos acompanhando. É muito imprevisível.
É importante frisar que essa cirurgia ela é de uma segurança tão alta, tão grande, que ela é uma das poucas cirurgias oftalmológicas que você opera os 2 olhos no único dia. Então, apesar de haver esses riscos normalmente, Vanessa, são muito pequenos. Quando um paciente vai operar, ele faz um pré-operatório. E nesse pré-operatório, a gente vai afastar as pessoas de alto risco. Vamos operar as pessoas de baixo risco. Baixo risco não significa sem risco. Mas normalmente esse risco ele é muito pequeno e por isso eu digo de novo. Normalmente é tão baixo que nós podemos operar os 2 olhos num único dia. Legal, bacana. E pela tua experiência, poderíamos colocar uma porcentagem de satisfação dos pacientes 0 a 10 quanto? Com relação a esta cirurgia refrativa? Vanessa, mais que 99%. Maravilha, então vale muito a pena, realmente. E desde quando vocês têm aberto para este tipo de cirurgia, Visoclinic? Olha, Vanessa, eu faço esse tipo de cirurgia desde 2004. Né? Nós temos a Visoclinic aqui aberta desde 2010, então é desde quando a gente faz aqui. A cirurgia é feita na Visoclinic? Não, a gente aluga um laser, né? Mas eu faço essa cirurgia já há 14 anos. Aqui a gente faz há 8. Meus parabéns, fico muito feliz por saber mais essa novidade que vocês têm. Uma novidade para nós, né? Para vocês já estão bem acostumados, já estão a longo prazo, a longa data trabalhando em prol dos seus pacientes, e acredito que muitas pessoas ainda não sabiam e agora estarão informadas que existe essa possibilidade de passarem por uma avaliação e então possivelmente uma cirurgia refrativa e reduzirem aí o sofrimento para quem não gosta de usar óculos, está cansado dos óculos, quer experimentar, ter as visões livres aí, né? Mas ok, então, doutor, eu agradeço você nos ter recebido mais uma vez. Em breve estaremos de volta para falar de novos assuntos. Eu sempre muito bem. Até a próxima, obrigada. E daqui, pessoal, nós vamos para a Impiodonto com o Dr. Leodigar e a sua equipe, trazer novas informações para vocês também.